Sindicato dos Agentes Penitenciários está na frente do CDP de Sorocaba para discutir a volta ou não da greve. Pedro Leão está no local e acompanha essa discussão. Boa noite, Pedro. Já tem uma definição? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. A previsão para a reunião começar era às 6 da tarde, mas agora 7h33 da noite, a reunião começou por volta das 7 horas, 7h33, os grevistas estão aqui votando ainda, negociando essa proposta do governo. A proposta não era o que os grevistas pediam, mas a categoria conseguiu avanços, entre eles a diminuição do número de classes de 8 para 7, e o tempo nessas classes diminuiu. Antes o servidor esperava 5 anos para ser promovido, agora serão 3 anos. E o aumento salarial entre esses níveis vai variar de 7% a 11%. É importante a gente falar que essa pauta de reivindicação era de 2013, retroativa a 2013. Já para a data base de 2014, este ano, com base na inflação, o governo se comprometeu a fazer uma proposta daqui 30 dias. O salário dos trabalhadores seria então corrigido com base na inflação de 2014, daqui 30 dias, uma nova proposta do governo. E é importante a gente falar também que essa greve já dura 17 dias e nesse período houve momentos de tensão. Policiais precisaram quebrar cadeados dos CDPs da região para conseguirem entrar com os presos e detentos tiveram até que almoçar na calçada. Simone. Pedro, uma pergunta para você em relação ao clima. Como é que tá? Tá tenso, pacífico? O que você acha que você está sentindo aí? Essa greve vai continuar ou não? Olha, Simone, o clima é tranquilo nesse momento. Os grevistas estão aqui na frente do CDP de Sorocaba conversando, entendendo melhor essa proposta que o governo fez e é possível que esse resultado saia daqui a pouco. Eu acredito, pelo que eu senti aqui na conversa com os manifestantes, com a categoria, de que será o fim da greve, que eles vão aprovar essa proposta do governo. Então vamos combinar o seguinte, se sair esse resultado antes do nosso telejornal acabar, você chama a gente e a gente divulga isso então, ok? Ok, Simone, combinado. Obrigada pelas informações. E as escolas técnicas ETECs de Sorocaba continuam em greve. A paralisação tem mais de 40 dias e neste momento também está sendo votado na Assembleia Legislativa de São Paulo o plano de carreira dos funcionários, que é a principal reivindicação da categoria. A expectativa, se tudo ocorrer dentro do previsto, é que as aulas voltem na próxima semana. A nossa equipe de jornalismo flagrou a situação de abandono na Praça da Maçonaria, onde fica o cartório eleitoral em Sorocaba. Olha só, uma feirinha de artesanato e barraquinhas de comidas estão no local, mas olha o mato. Agora sim você consegue ver o mato. Nas imagens é possível ver 2 mulheres sentadas em um banco e a vegetação chega a cobrir a altura da cabeça delas. Moradores do bairro Mangal disseram que já entraram em contato com a Prefeitura de Sorocaba pelo telefone 156 várias vezes, mas até agora nada foi resolvido e nós podemos ver isso pelas imagens. E a gente também pediu o posicionamento da Prefeitura sobre esse assunto, mas ninguém também respondeu às nossas solicitações. A quinta-feira tem previsão de sol na região, mas as temperaturas continuam mais amenas. Pode chover no fim da tarde, mas à noite não há previsão de chuva. Em Sorocaba, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 28 graus. Confira agora como fica o clima em outras cidades da nossa região. Em Piedade, as temperaturas variam entre 17 e 26 graus. Em Capela do Alto, a mínima deve ser de 18 e a máxima de 28. Jundiaí registra a mínima de 19 e máxima de 30 graus. Mesma mínima prevista para Itapetininga. No período que antecede a Páscoa, o IPEM chama a atenção dos consumidores para algumas observações. A primeira orientação é não se iludir com promoções, tanto dos ovos de Páscoa quanto dos peixes. Quem explica pra gente é o Alexandre Modonese, que é superintendente do IPEM. Alexandre, sobre os ovos de Páscoa, qual é a primeira orientação? Primeiro, olhar o peso.
saber exatamente o que você está comprando, o peso que você está levando para casa. Hoje, a maior parte dos ovos são vendidos pelo brinquedo e não mais pelo chocolate. Então, a criança pede o brinquedo, olhar a faixa etária desse brinquedo, comprar um brinquedo adequado para aquela faixa etária, não um brinquedo para uma criança maior, e verificar se ele tem o selo do Inmetro. Uma coisa que confunde muito o consumidor é que cada marca tem uma classificação diferente. Então, um número 20 não é o mesmo 20 do outro, os pesos são diferentes e está atento a isso. Sobre os peixes, né, muito comuns também nessa época, qual a orientação tanto para os frescos quanto para os congelados? Bom, os frescos têm a pesagem na frente do consumidor, sem gelo, né? Não pode ter gelo na hora de pesagem. Com relação aos peixes embalados, existe a glaciação, que é um pouco de gelo em volta dele. Tomar cuidado quando isso tem demais, muito gelo em volta do peixe. Não comprar. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Se o consumidor encontrar alguma irregularidade, pode entrar em contato com o IPEM pelo telefone 0800 013 0522. Agora há pouco a gente conversou com o Pedro Leão, que está na frente do CDP de Sorocaba, acompanhando a negociação do sindicato para saber se a greve dos agentes penitenciários continua ou não. E parece que tem novidade, a gente volta a conversar ao vivo com o Pedro. Pedro, tem já essa novidade? Tem sim, Simone, ao contrário do que eu falei no terceiro bloco, que eu conversei com alguns membros da categoria, eles decidiram, a maioria decidiu por permanecer em greve. Foram 17 votos a favor da continuação da paralisação contra 7 contra. Só 7 aprovaram a proposta do governo. Mas isso não significa que a greve continua. Por quê? Existem outras regionais em todo o estado de São Paulo e a maior parte da votação dessas regionais é que vai decidir o futuro da greve. São 20 regionais, se outras 19 decidirem que aceitam a proposta do governo, Sorocaba acata e aí o trabalho dos agentes continua normalmente. Então, para quem está em casa poder entender melhor, Pedro, Sorocaba prefere continuar com a greve. Se todos no estado também tiverem essa mesma decisão, a greve continua. Senão vai ser por votação, é isso? Exatamente, Simone. Agora, em relação às transferências de detentos, que é a maior preocupação tanto da polícia como da comunidade, a questão da superlotação, foi comentado sobre esse problema? Eles têm percebido a complexidade dessa greve? Olha, Simone, sobre essa questão da segurança do trabalho, os grevistas vão discutir isso em outra pauta com o governo. Nessa primeira proposta que o governo fez, era com base mesmo no salário, na questão salarial dos servidores. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. A reportagem completa você pode acompanhar amanhã no Noticidade Manhã. E completou hoje 5 dias um filhote de hipopótamo que nasceu no zoológico de Sorocaba. O animal está pesando aproximadamente 50 quilos. Amanhã ele poderá receber a visita do público. O Parquinzinho de Barros fica na Vila Hortência. Crianças e adolescentes entre de 10 a 14 anos pagam R$ 2,50. A partir de 15 anos pagam R$ 5,00. Já menores de 10 anos e pessoas acima de 60 não pagam. Da imaginação para a realidade, você já imaginou fazer um desenho e ver ele ganhar forma em um brinquedo? Isso é possível em Sorocaba, olha que bacana. A folha em branco é o passaporte para uma viagem pela mente desses baixinhos. É só pegar os lápis e canetinhas que um mundo novo começa a aparecer no papel. E os desenhos são os mais diferentes possíveis. Qual que é o desenho que você mais gosta de fazer? A mamãe, o papai, eu e o irmão e o Perry. Uma floresta. Eu gosto do desenho do Power Rangers. De fazer homens gigantes e dinossauros e pessoas. Através do desenho, a criança estimula a criatividade, a imaginação, a autonomia. E além disso tudo, também no desenho, é que a criança expressa os seus sentimentos. E não seria muito legal se toda a criatividade dos pequenos pudesse se materializar? Pois já pode. Esta empresa aqui em Sorocaba constrói os brinquedos exatamente como a criança imaginar. A ideia é simples. Um desenho nas mãos de um artesão se torna um brinquedo. Tem bonecas de diferentes estilos, animais como elefante, coruja, tem até um gato médico, fantasma, robôs e este super-herói então.
Brinquedos que comprovam: a imaginação das crianças não tem limite. O Enzo é autor de uma das obras de arte. Ele desenhou o retrato da irmã Alice antes mesmo de ela nascer. A minha mãe estava com a vida e daí eu pintei, daí virou realidade. Foi bem bacana, a gente vê o valor emocional que aquele boneco tem pra gente é muito grande, né? O processo dura aproximadamente 15 dias e a imagem pode ser enviada até pela internet, para depois virar realidade. A ideia surgiu em 2011 de uma necessidade pessoal. Eu tinha uma sobrinha na época com 5 anos e ela me entregava, todo final de semana que eu ia visitar ela me entregava algum desenho que ela fazia. E eu achava importante aquilo, de guardar o desenho para ela, e comecei a perguntar para a família o que eu fazia com o desenho. Ia estampar numa caneca, colocar no quadro, estampar uma camiseta. E aí minha mãe falou, não, vamos fazer um boneco. E a personalização pode surpreender até mesmo quem já é criança há mais tempo. Teve um casal, um marido que encontrou o desenho da esposa quando ela tinha 9 anos de idade. Conseguiu na casa da sogra. E aí fez o boneco do desenho para aniversário, ela adorou. Muito legal. A gente fica por aqui. Tenha uma excelente noite e até amanhã.